Malcolm X. Para entender melhor sobre essa figura icônica, vamos começar pelo contexto histórico da época. Entre 1865 e 1968, os Estados Unidos experimentaram um sistema de segregação estabelecido pelas leis Jim Crow, que transformaram a discriminação racial em algo difundido em toda parte. Esse sistema promovia a separação entre as raças em locais privados e instituições públicas, como banheiros, bebedouros, salas de espera, piscinas públicas, restaurantes e hospitais. Além disso, impunha à comunidade negra uma educação de qualidade inferior à proporcionada aos brancos. Durante esse período, a maioria das profissões que não exigia qualificação técnica era ocupada por afro-americanos. Outras restrições incluíam a proibição de casamentos interraciais e a impossibilidade de que a população afro-americana residisse em bairros predominantemente brancos. A violência foi uma característica distintiva da época, identificada pela ocorrência frequente de linchamentos. Além disso, o acesso ao voto por parte da comunidade negra era dificultado mediante a imposição de taxas e testes de alfabetização. Neste contexto, a população afro-americana iniciou um movimento de resistência, organizando-se através da formação de associações civis, difundindo suas ideias por meio de uma imprensa voltada para a comunidade negra e engajando-se na luta pela conquista de direitos civis. Malcolm X. Malcolm Little, cujo nome ficou mais conhecido como Malcolm X, foi um ativista afro-americano que dedicou seus esforços à defesa dos direitos da comunidade afro-americana durante o período dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, ocorrido nas décadas de 1950 e 1960. Ele foi membro de uma organização afro-americana de orientação religiosa islâmica chamada Nação do Islã, na qual desempenhou um papel ativo ao longo de vários anos. Malcolm X veio ao mundo em Omaha, Nebraska, em 19 de maio de 1925, tendo sido registrado como Malcolm Little. Ele foi o quarto de 6 filhos nascidos de Ar Little, seu pai, e Louise Little, sua mãe. O pai de Malcolm desempenhava um papel ativo como ativista nos esforços pelo avanço dos direitos dos afro-americanos e era membro da Associação Universal pelo Progresso dos Negros. A perseguição intensa por parte de uma seita de indivíduos brancos impactou significativamente a vida da família de Malcolm, devido à ativa participação de Ar Little no ativismo. Essa hostilidade compeliu a família de Malcolm a se mudar de cidade em 2 ocasiões. Adicionalmente, em 1929, a residência em que Malcolm e sua família viviam foi incendiada, sem que os bombeiros interviessem para conter o fogo. Em 1931, supremacistas brancos ceifaram a vida do pai de Malcolm, na cidade de Lansing, Michigan. A perda de Ar Little colocou a família de Malcolm em uma situação delicada, especialmente porque a seguradora se recusou a efetuar o pagamento do seguro de vida de Ar para Louise Little. A alegação era de que Ar teria tirado a própria vida. O impacto da perda do marido nunca permitiu à mãe de Malcolm se recuperar completamente, levando-a a ser internada em uma clínica psiquiátrica, onde permaneceu por 26 anos. Malcolm e seus irmãos foram então colocados em uma casa de adoção em Lansing. Malcolm tinha 13 anos quando fez a transição para essa nova residência. Enquanto estava na casa de adoção, Malcolm se destacou academicamente, sendo reconhecido como um excelente aluno. No entanto, uma experiência na escola desencorajou Malcolm em relação aos estudos. Em determinado momento, seu professor expressou a opinião de que Malcolm deveria adotar uma abordagem realista e considerar seguir a carreira de carpinteiro, em vez de aspirar a se tornar advogado. Em 1941, Malcolm fez a transição de Lansing para Boston, onde estabeleceu residência com sua irmã, Ella Little Collins. Em Boston, ele iniciou sua carreira como engraxate, por meio de novas amizades, se envolveu na vida boêmia, começando a consumir álcool e experimentar entorpecentes. Após se mudar para Nova York, Malcolm passou a se envolver em pequenos furtos, sendo eventualmente detido pela polícia durante uma dessas ocorrências. Em 1946, recebeu uma sentença de 10 anos de prisão, cumprindo grande parte desse período em uma instituição penitenciária em Norfolk, Massachusetts. Durante sua estadia na prisão, Malcolm começou a receber visitas frequentes de seu irmão,
Reginald Little. Foi Reginald quem o introduziu à Nação do Islã, uma organização que advogava pelos direitos dos afro-americanos e promovia a criação de uma comunidade negra separada da comunidade branca. Elijah Muhammad era o líder desse grupo. Em 1953, Malcolm abraçou a fé islâmica e juntou-se à Nação do Islã. Ao ingressar no grupo, ele deixou para trás seu sobrenome Little, que foi substituído pelo X. Malcolm explicava que essa mudança ocorreu porque o sobrenome Little tinha sido atribuído à sua família durante a era da escravidão e, portanto, deveria ser descartado. Depois de sua libertação da prisão, Malcolm X envolveu-se de forma proativa na Nação do Islã, sendo designado ministro de um templo do grupo no bairro do Harlem, em Nova York. Além disso, ele iniciou uma carreira como jornalista, contribuindo regularmente com artigos que advogavam pela emancipação da comunidade afro-americana, especialmente no jornal associado à Nação do Islã. A partir de 1959, Malcolm X tornou-se uma figura amplamente reconhecida em todos os Estados Unidos devido a um documentário que explorava os movimentos de nacionalismo negro. A partir desse ponto, as perspectivas de Malcolm X como membro da Nação do Islã ficaram mais difundidas. Em termos gerais, Malcolm X advogava pela resistência dos afro-americanos por meios necessários, incluindo a possibilidade de violência em situações de autodefesa. As palavras contundentes de Malcolm X contra os brancos causaram desconforto nos Estados Unidos. Houve apreensão entre os brancos de que os discursos de Malcolm X pudessem incitar revoltas em grande escala lideradas pelos afro-americanos. Esse receio era especialmente centrado no fato de que Malcolm X afirmava que, se fosse imprescindível, a violência deveria ser empregada para conquistar melhorias na qualidade de vida dos negros. Reconhecido por sua eloquência como orador, Malcolm X desempenhou um papel significativo no notável crescimento experimentado pela Nação do Islã naquele período. Contudo, sua defesa pelo recurso à violência suscitava críticas dentro do próprio movimento, especialmente por parte daqueles que advogavam por métodos não violentos, como Martin Luther King Jr. Na década de 1960, Malcolm X entrou em conflito com a liderança da Nação do Islã devido às suas críticas às condutas inadequadas praticadas por Elijah Muhammad, o líder do movimento. A Nação do Islã mantinha rígidas regras morais, proibindo atividades como jogo, adultério e uso de entorpecentes. Malcolm X descobriu que Elijah Muhammad violava essas regras, envolvendo-se em relacionamentos com suas secretárias e participando de atos de corrupção. Em 1963, Elijah Muhammad suspendeu Malcolm X de suas funções na Nação do Islã por desrespeitar ordens. Os desacordos de Malcolm X com a liderança da Nação do Islã levaram-no a deixar o grupo em 1964. Após essa ruptura, Malcolm X estabeleceu sua própria organização religiosa, a Muslim Mosque Inc., Mesquita Muçulmana Inc. Essa entidade atraiu muitos dos membros que anteriormente faziam parte da Nação do Islã. No mesmo ano de 1964, Malcolm X embarcou em uma jornada religiosa que o levou à cidade sagrada do Islã, Meca, na Arábia Saudita. Durante essa peregrinação, Malcolm X adotou um novo nome, Euas Malik El-Shabazz. Adicionalmente, ele explorou o continente africano e estabeleceu uma organização pan-africana não religiosa, que advogava pelos direitos humanos de todos os descendentes de africanos. Após suas jornadas, Malcolm X regressou aos Estados Unidos com ajustes em sua ideologia. Ele passou a adotar posturas menos radicais e deixou de defender o uso da violência como meio de conquistar direitos sociais para os afro-americanos. Contudo, essa fase de Malcolm X foi de curta duração. Durante uma palestra no Harlem, Nova York, em 21 de fevereiro de 1965, Malcolm X foi alvo de mais de 10 tiros. Os agressores, supostamente membros da Nação do Islã, eram agora seus inimigos devido aos conflitos anteriores de Malcolm X com Elijah Muhammad. O legado de Malcolm X. O impacto duradouro de Malcolm X se reflete na influência de suas ideias na organização da militância negra ao longo das décadas seguintes. O pensamento de Malcolm serviu de inspiração para o movimento Black Power, que promovia o orgulho racial,
o autorreconhecimento e a autodeterminação da comunidade negra. Defendiam a ideia de que os afro-americanos deveriam assumir o controle político de suas comunidades, estabelecendo suas próprias organizações, negócios e escolas. Em 1966, Bob Seale e Huey Newton fundaram o Partido dos Panteras Negras, que pregavam o fim da brutalidade policial e o acesso a empregos, moradia e terra para a população afro-americana. Similarmente a Malcolm X, os membros do partido acreditavam na legitimidade do uso da violência como forma de autodefesa.